Bom dia. Vou usar, estava tentando usar direto a voz, né? Mas já deu um probleminha. Hoje o nosso assunto ele vai andar pelo caminho da mordomia cristã e fidelidade. Mordomia cristã e fidelidade. Vamos aprender um pouquinho dessa questão de sermos mordomos, dispenseiros daquilo que é de Deus, né? De tudo que Deus nos dá para a gente cuidar e guardar e administrar. Então, o nosso estudo hoje ele é bastante sucinto, porque ele é direto e objetivo. Então, mordomia cristã é o cuidado com as coisas que são de Deus. E se tem pessoas na face da terra que são responsáveis pelas coisas que são de Deus, são aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então esses são aqueles que são mais cobrados para cuidar. E quando a gente fala desse cuidado, nós não estamos falando única e exclusivamente do ambiente da igreja. Nós estamos falando da criação também, né? Ou seja, o meio ambiente também é nossa responsabilidade. Que não adianta nós pregarmos cuidados aos demais, né? E nós não fazemos a nossa parte. E aí dá para nós citarmos vários exemplos de cuidados. Mas antes nós vamos abrir as nossas Bíblias no 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Olha o que diz o texto. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Vamos orar e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do assunto, que também vai envolver o que vai envolver mordomia cristã e fidelidade. Vai envolver nosso dízimo também, que não é só o dízimo nessa questão, né? E nós temos um documento, a Igreja Metodista, ela tem um documento a respeito de dízimo, para que a gente entenda o porquê que a gente precisa ser dizimista, que nós não podemos depender de outras coisas além do dízimo, para manter, né, a casa do Senhor bem cuidada. Vamos orar, depois a gente vai falar um pouco. Ó Deus amado, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, nós pedimos sabedoria e discernimento, Deus, para esse momento de escola, para este momento de estudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Então, nessa questão de mordomia cristã e fidelidade, tem coisas que são importantes que a gente precisa lembrar, né? Mordomia cristã e fidelidade. Fidelidade é muito fácil da gente entender. Deus, ele é sempre fiel a nós, mas nós temos algumas dificuldades de entender que nós precisamos ser fiel a Ele. Fiel a Ele em todas as áreas das nossas vidas. E uma das áreas das nossas vidas é a igreja ao qual nós estamos, né? Fidelidade no cuidado com aquilo que é de Deus. Eu gosto muito de citar isso e repito constantemente. Nós somos os bem-aventurados, os felizes, porque nós temos toda uma estrutura para usufruir.
É ou não é? Nós temos toda uma estrutura para usufruir. Temos um prédio, nós temos apartamentos, nós temos salas, nós temos várias coisas em que nós temos liberdade de uso. Porém, nós precisamos ter cuidado. Isso é importante. Então, nessa questão de mordomia cristã e fidelidade. E o mais importante de tudo, né? Nós herdamos isso através do tempo, mas pelo esforço de homens e mulheres, pela graça de Deus, ou seja, né, a vontade de Deus nos deu essa estrutura. Então, quando a gente está falando de mordomia cristã e fidelidade, nós usufruímos de toda uma estrutura ao qual nós precisamos cuidar. E o mordomo não é nada mais, nada menos que um cuidador, um administrador. Porque Paulo vai falar no 1 Coríntios 4, né? Assim, pois, importa que todos nos consideremos como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Aqui, mais uma vez, é importante citar a confusão da igreja de Coríntios. Nós sabemos que na igreja de Coríntios tinha lá os mais crentes e os menos crentes, tinha os mais espirituais e os menos espirituais na igreja de Coríntios. Então, na igreja de Coríntios tinha muitas coisas, e esse é um texto, ministro de Cristo, que Paulo, na realidade, Paulo está dando uma explicação. Ele está explicando por quê? Porque já havia contestação a respeito do cuidado com a igreja, principalmente recursos. Porque havia gente na igreja de Coríntios que achava que Paulo não tinha que receber nada, né? E havia gente na igreja de Coríntios que contestava o apostolado de Paulo. Então isso é importante da gente entender, a igreja. Se você fizer uma leitura literal, você perde 70% daquilo que Deus quer que você entenda verdadeiramente do texto. Por isso que quando a gente fala de mordomia, quando a gente fala de fidelidade, é importante que a gente entenda algumas coisas. Havia um tempo em que mordomia era só quem usufruía, né? Esse aí tem uma vida de mordomia, ou seja, ele só se dá bem, ele só ganha e não precisa fazer mais nada. Só que quando a gente olha para o texto, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha com profundidade, nós vamos ver que mordomia ainda é muito mais que isso. A mordomia é que é o cuidado com aquilo que é de Deus, porque Ele tudo criou. E é interessante, nós estamos dentro de algo que Deus nos deu para nós usarmos. E se nós formos para o lado do dízimo, em 1926, olha aí, existia um homem, um grande escritor metodista, né, que escreveu a respeito do dízimo. E ele foi muito taxativo em dizer que quando eu usufruo de uma estrutura e não sou dizimista, eu usurpo do cuidado do meu irmão, ou seja, o meu irmão tem cuidado com a estrutura, né? Meu irmão cuida e honra com dízimos e ofertas, e eu não, ou seja, eu usufruo de algo que outro financia, entendeu? É bem assim que ele diz, e é algo bem interessante disso. E quando a gente leva esse pensamento para o lado espiritual, muitas vezes nós estamos pedindo para as pessoas orar por nós, e a palavra vai dizer que nós temos que fazer isso, ou seja, todos têm que orar, todos têm que fazer, todos têm que viver isso. Não dá para a gente ora uns pelos outros, mas eu preciso fazer a minha parte. Então essa questão da mordomia, Paulo ele vai falar como ministro de Cristo, né? Como os nomes
dos missionários Paulo, Apolo e Pedro eram utilizados para promover divisão na igreja, ou seja, 1 Coríntios, eles já estavam causando divisão por achar que Paulo estava usufruindo de algo que ele não tinha direito. É um negócio muito sério isso. Então esse negócio de usufruir de estrutura sem servi-la e sem ser mordomo, sem ser dispenseiro, não é de hoje, né? Então tem um cuidado, tem um problema sério. Então vamos em frente. A mordomia é parte das nossas responsabilidades cristãs. Mais do que isso, um sinal do nosso amor e reconhecimento a Deus, que tudo nos concede: vida, bem, saúde, trabalho, privilégio de servir a sua casa, em sua casa. A Bíblia usa a figura do mordomo para nos ensinar a cuidar do que Deus tem colocado em nossas mãos. Mordomia é responsabilidade, amor e dedicação em tudo o que temos, reconhecendo que tudo vem do Pai. É mais um exercício espiritual que nos fortalece e aperfeiçoa na fé. Então a gente tem que cuidar do lugar onde a gente está pisando, né? A gente pensa no espiritual, pensa nos hábitos, mas essa parte aqui nós precisamos cuidar, o lugar onde a gente pisa, lugar onde a gente senta, lugar onde a gente participa, né, de atividades no salão, e aí vai. Nós mesmos, né, que temos toda uma estrutura, como os apartamentos também, nós devemos cuidar, precisamos cuidar, porque quando a gente não cuida, o que vem depois é gastos que não precisavam ter. É ou não é? Vida espiritual, mesma coisa. Se você não cuida, depois vem a cobrança, vem os problemas, vem as dificuldades, e aí vai. Nesse capítulo, o apóstolo discorre sobre o ministério apostólico e começa afirmando a importância de serem vistos como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios, de quem se requer fidelidade. Não tem jeito, né? Como que você vai ter, né, alguém que não é fiel a Jesus cuidando daquilo que é de Deus, cuidando daquilo que é dele? É contraditório. Muito contraditório, muito. É como você usufruir de toda essa estrutura e sempre achar que a instituição, que a igreja, que não sei mais o que, estão errados. É como aquele negócio que eu tenho falado para vocês, que aqui mesmo, ó, na carta de Coríntios, tem os caras que só creem em Jesus, porque eles não queriam crer no líder da igreja. Então eles vinham com essa: não, a gente só acredita em Jesus. Eu também só acredito em Jesus, mas eu dou glória a Deus por ser pastor metodista e por estar dentro de uma estrutura que, depois que a gente sai de dentro de uma estrutura organizada, a gente lamenta, porque quando você serve a Jesus e diz que não serve a estrutura, a igreja, eu sempre vejo a pessoa na praça, mas você não vê culto nas praças. Você vê culto nas praças? Não vê. Só no tempo de Wesley, porque ele tinha sido corrido de dentro das igrejas anglicanas por causa da palavra desafiadora, né? Porque a palavra dele, a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, provocava o indivíduo. Ou seja, a palavra, ela precisa mexer com a nossa estrutura humana, com o nosso ego, senão precisa deixar o pecado inquieto em nós. Se a palavra de Deus não deixa o pecado inquieto em nós, tem alguma coisa errada. Aí é adulação. Vamos em frente. Quando ele está falando ministros, né? Quando ele está falando ministério, ele demonstra pouca importância que dá ao reconhecimento ou julgamento humano, pois quem julga é o Senhor. Ou seja, por que ele está dando explicação? Porque lá tem um povo que está julgando ele, e é impressionante. Nós vivemos a era do julgamento. Todo mundo aponta, todo mundo diz que todo mundo está errado.
Nós vivemos o tempo, né, que o povo aponta. Eu já fiz esse sinalzinho para vocês, que não é arminha, não tem nada a ver com arminha. Eu não sou armamentista, ok? Eu acho que quem tem que usar armas são as forças públicas, certo? Então olha só, as pessoas que apontam o pecado dos outros, ó, aponta, né, pecado dos outros, esse dedinho para o céu e 3 aponta para você. Mas pastor, é repetição? Sim, estamos repetindo. Por quê? Por que o evangelho é de repetição? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece que nós somos humanos e sabe que nós somos falhos, e que Ele precisa estar repetindo constantemente, chamando a nossa atenção, porque até o último suspiro você pode se recuperar ou vai continuar caído. Então isso é interessante de pensar quando a gente está falando de mordomia cristã e fidelidade. Olha só, a palavra encarregado, usada por Paulo, refere-se a alguém que gerenciava uma propriedade que não lhe pertencia. Ou seja, a gente vem nesse lugar, a gente sempre diz que esse lugar nos pertence, ela não é? A casa de Deus, a igreja nos pertence. Esse lugar é meu. Só que é um engano, porque ele é um lugar que tem regras. É um lugar que eu não vivo aqui como eu vivo dentro da minha casa. Era para ser assim, porque às vezes na minha casa, o evangelho não é tão saudável quanto ele é na igreja, e às vezes o evangelho não é tão saudável na igreja quanto ele é na minha casa. E aí a gente precisa entender essa questão, né? Esse lugar é o lugar onde nós nos reunimos para aprender de Deus e para participar do culto que é comunitário, que é coletivo, que é aquele momento que a igreja como um corpo se junta para adorar esse Deus. Não tem explicação maior que essa. É o lugar que você se junta como um corpo para adorar a Deus, cultuar a Deus. Nunca cultuar ao homem, nem cultuar ao pastor, né? Eu sempre gosto de dizer muito assim, ó. Eu sempre gosto que se você vai dizer alguma coisa para alguém, né, elogiando, mas primeiramente você tem que ser grato a Deus por Deus ter disponibilizado tais pessoas para que possam estar instruindo. Graças a Deus que nós temos pessoas. Então, olha como isso vai longe. Então, o encarregado é aquele que cuida de algo que não lhe pertence. Alguém colocado sobre os outros e tinha uma grande tarefa a desempenhar, mas também estava sujeito ao seu Senhor. Ou seja, né? Por mais liberdade que você queira ter, a sua liberdade nunca pode ultrapassar o Evangelho de Jesus. A sua liberdade nunca pode ultrapassar a liberdade do teu irmão. Então, mordomia e fidelidade é algo que nós precisamos aprofundar e falar constantemente. Aliás, nos últimos tempos, nossas revistas de escola dominical têm sido excelentes. Por quê? Porque elas chamam o indivíduo, elas vão mexer com o ego. Por isso que às vezes a gente acha que é pra gente, mas é pra gente. Se você achou que era para você, era para você. E às vezes a gente cai naquele erro. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para você. Se Deus quisesse que o fulano estivesse aqui, o fulano estaria aqui. Legal, né? A gente pensar dessa forma. E olha outro detalhe. A expressão também vai aparecer em Lucas 12:42. Traduzida como mordomo, quando Jesus alerta para a necessidade de vigilância em relação
a vinda do Senhor e é arguido por Pedro sobre os destinatários de suas palavras. Jesus responde a Pedro com outra pergunta: quem é esse mordomo? Jesus não responde, mas aponta a sua característica. Olha o mordomo. Aí a gente tem que se entender assim, né? Se você não se entende dessa forma, tem problema. Qual é as características desse mordomo? Fiel e prudente. É uma pessoa capaz de servir, humilde, que tem autoridade e responsabilidade sobre o que Deus lhe confiar, que cuida dos bens e das pessoas que é encarregado. Entendeu? Cuidar, às vezes, algumas vezes é carregar no colo, mas cuidar como Jesus cuidava, o que é? Jesus instruía, ensinava e depois ele dispensava. Agora vocês vão, meu filho. Vão, porque eu tenho outros para cuidar. É ou não é? Pega o final dos textos de Jesus, quando ele está falando para os discípulos, quando ele está falando para a multidão, e depois ele dispensava, ensinava e dispensava. Alguns iam continuar andando com ele, outros iriam embora com aquela instrução. O que iam fazer com ela, aí é outra história. Olha só, na exata definição da palavra, mordomo é um administrador do bem alheio, né? Administrador do bem alheio. Ou seja, nós somos aqueles que fomos chamados também para cuidar e administrar das coisas que são de Deus. E isso aqui tudo é de Deus. Nossas vidas são de Deus. Nosso corpo é de Deus. E nós somos chamados para cuidar. É ou não é? Wesley também considera o corpo algo em que Deus nos deu para cuidar. Você tem que ser mordomo, administrador, encarregado do seu próprio corpo. E aí eu coloco coração e mente. Se você não sabe administrar sua mente, seu coração, você vai se distanciar desse Deus. É verdade. É ou não é verdade? Então olha essa questão do mordomo, do dispenseiro, né? De cuidar das coisas que são de Deus. E nós somos de Deus. Somos ou não somos? Eu sou de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que eu faço, tudo que eu penso, como eu ajo, eu tenho que saber administrar. E onde é que está o manual dessa administração? Quem é que sabe qual é o manual da nossa administração aí? Como que eu me administro espiritualmente? Como que eu aprendo a administrar a minha fé? Qual é o manual que eu uso? Palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. É isso. E aí eu tenho que administrar. Olha como é legal de pensar assim. Administrar minha mente, meu coração e administrar aquilo que eu falo. A palavra diz, né, que eu me condeno pelo que sai da minha boca. E tem pessoas que se condenam porque emprestam o ouvido para ouvir coisas que são falações e murmurações. Se condenam. É bem legal da gente pensar espiritualmente. É só dar uma entradinha mais assim, né? Dar uma mergulhada na palavra que você vai entender essa questão da murmuração, do descuidado de administrar o que fala, né? E muito mais ainda, o descuidado quando você empresta o ouvido para ouvir coisas que são murmurações, coisas que o Evangelho não te dá embasamento. Então, bem legal, vamos em frente. Então, mordomia cristã refere-se à administração correta de todos os bens que Deus colocou à nossa disposição, bem como de todos os dons com que enriqueceu a nossa vida para serem administrados por nós como mordomos seus. Ou seja,
os dons, né? Aqui vem os dons de serviço e dons espirituais. Aí dons espirituais dos mais diversos, dons de serviço dos mais diversos, mas você tem que saber administrar. E o Espírito Santo vai derramar os dons conforme lhe compraz e conforme a necessidade. Conforme a igreja vai crescendo, vai aparecendo pessoas com problemas e dificuldades, e Deus vai derramando dons para quê? Para que com esses dons as pessoas estejam ajudando os demais a crescer. Nunca use um dom de Deus para crescer seu ego, né? Porque ele está dizendo que você precisa saber administrar aquilo que é dele. O dom é dele. Então, administre com sabedoria e cuidado. Isso é importante. Nunca um dom deve ser algo mercadológico ou de marketing. Ninguém precisa saber que você tem dons. É só a necessidade. Você vai orar a Deus, o Espírito Santo vai te dirigir a pessoa que tem aquela necessidade, e aí você vai fazer aquilo que é vontade de Deus naquela vida. Você vai ver a vida mudar da pessoa, né? E a gente vê pessoas curadas, a gente vê pessoas libertas, a gente vê pessoas restauradas. Nós vemos pessoas que mudam completamente o rumo de suas vidas, mas nós precisamos aprender a administrar aquilo que é de Deus. Amém, igreja? Vocês estão muito quietos. Então, olha só. A mordomia cristã tem como principal alavanca a comunhão entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta. Nossa ligação com esse Jesus tem que ser direta e objetiva, sem volta, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Então, se a gente quer dar uma voltinha, eu creio que Jesus de vez em quando dá umas belas gargalhadas, né? Vendo a nossa infantilidade em relação ao seu evangelho. É ou não é? Você não tem dúvida a respeito disso? Tem, né? Eu vejo que chego a imaginar às vezes que ele deve se jogar, né, no chão para dar uma risada e nos achar assim, meu Deus, que como quando a gente pensa que o cara vai crescer, ele volta a ser bebê. Vamos em frente. Afinal, um mordomo não pode dispor das coisas como lhe apraz, mas como o Senhor quer, pois ele não é proprietário dessas coisas, mas depositário delas. Ou seja, né, tudo que nós temos aqui nesse lugar e usufruímos na nossa casa, todo essa cidade, esse meio ambiente que nós usufruímos, veio das mãos de Deus. Ou você não acredita nisso? Que tudo é dele. A gente canta, a gente não canta que tudo é dele. Por isso que eu tenho algumas coisas assim que a gente tem que cuidar com o que canta, né? Uma vez eu vi um homem cantar algo que era sabido que ele não praticava. Chegava numa determinada palavra assim, ele se engasgava. Ele não conseguia cantar. Eu acho que às vezes o Espírito Santo precisa mandar o anjo dar com a espada na cabeça da gente quando a gente está cantando coisas que não pratica. Já pensou nisso? Ia dar mais grito e choradeira do que louvor genuíno ao Senhor, né? Porque Ele sabe o que está no nosso coração. E a gente não pode cantar daqui para fora, né? A gente tem que cantar aquilo que está no coração. E quando a gente canta o louvor é para agradar quem? Deus. Quando a gente canta para a gente se agradar, o negócio está errado. Já estou administrando mal aquilo que é de Deus. Então vamos em frente. Vivemos, a gente sabe, né, que a gente vive numa cultura desenfreada, numa cultura mercadológica, numa cultura de marketing, numa cultura de mercado, de superficialidade de pensamento. Então hoje com as redes sociais, meu papai do céu, né? Uma frase resume um livro, é ou não é? E a gente vive às vezes de versículos bíblicos, mas que a gente posta
que a gente recita, mas não vive. É ou não é? A gente precisa prestar atenção nisso. O que é isso? É fidelidade e ser dispenseiro, ministro. Porque o que Paulo está explicando para esse povo? Que o povo começou a colocar ele em xeque, né? Começou, porque é bem assim, ó. Vou fazer uma propaganda agora. Quem assistiu aí, quem está assistindo a série Billion? Não estão assistindo? Eu ontem estava passando pela sala. Não estava passando pela sala, coisa nenhuma. Eu estava assistindo. Olha, vou contar algo para vocês e vocês vão ver se isso não é uma realidade em muitos lugares de nossa sociedade. Um jovem comete um grave erro dentro de uma universidade. Um jovem comete um grave erro dentro de uma universidade. O diretor quer expulsar ele pelo erro que ele cometeu, porque prejudicou muita gente. Mas o pai desse menino é o personagem principal dessa série, um homem que tem muita oratória e dinheiro, e não se agradou de seu filho ser punido. O que ele faz? Ao invés de punir o filho, de corrigir o filho, ele vai punir o diretor da escola. E ele mesmo diz: nós vamos ter que prejudicar esse homem bom para tapar um erro, para dobrar o cara que estava correto, para que o filho não fosse envergonhado com a expulsão. Entendeu como é que é? Quando a gente traz isso para a realidade de uma igreja, ou quando a gente coloca isso na realidade da nossa sociedade, ninguém quer ser punido, todo mundo quer fazer o que bem entende da cabeça, quer falar o que bem entende, é ou não é? Nós vivemos tempos assim, todo mundo quer falar o que, assim, ó, falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas quando aparece alguém que cobra o correto, pode escrever, vão ficar andando na tua volta procurando algo para te dobrar. Exatamente. Exatamente. Então esse cara fez isso com aquele diretor. Ele procurou algo e achou. Muitas vezes é uma coisa tão pequenina. Uma vez aconteceu comigo numa assembleia de condomínio. Sim. Quando eu fui morar no prédio, eu tinha uma mesa bem pequenininha. E o sítio, naquela época, a gente colocou um varalzinho embaixo da marquise para que sentava para ver, porque ficava pequena que eu não misturava, né? E numa reunião eles falaram que os condôminos estavam ficando, as coisas, e eu levantei e falei assim: eu já não usava mais, eu deixava ele embaixo, né? Sim. Mas o meu apartamento é o único que não tem problema nenhum. É todo original. Uma pessoa levantou e disse assim: não é, porque tem até esse vendedor que gosta de trabalhar. Aí eu olhei para o outro dia eu fui lá e falei: não, mas eu vou tirar, né? Quer ver? Quer ver uma coisa? E olha qual era o erro. Olha qual era o erro desse diretor dessa universidade. Ele recebia uma verba, que ele tinha que usar uma verba numa direção, né? Então ele tinha permissão do conselho para usar essa verba em algo que já tinha sido destinado. Mas o que ele fez? Ele usava parte dessa verba para ajudar pessoas que tinham necessidade, pessoas que realmente tinham necessidades. Só que isso não justifica. Ele poderia ajudar essas pessoas,
mas ele tinha que pedir a permissão, né? Ele tinha que passar pelo conselho e dizer: ó, nós temos tantas pessoas passando dificuldade, eu quero ajudar e eu gostaria que parte dessa verba fosse destinada a isso. Aí o conselho aprovaria ou não, ficaria tudo certo. Só que ele tomou uma decisão por ele mesmo que fosse uma atitude boa, perante a lei, a regra estava errada. Então a gente precisa pensar, quando a gente vai agir, né, em relação à palavra de Deus, e agir em relação ao cuidado com aquilo que é de Deus. Às vezes a gente acha que está certo, né? Mas nem tanto. Então é preciso prestar atenção em como que a gente, o que a gente está fazendo, em que uso a gente está fazendo, como que está usufruindo com aquilo, das coisas que são de Deus. E hoje nós vivemos dentro de um lugar que é de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que a igreja metodista de Caxias do Sul é do Senhor Jesus Cristo. Mas, né, aqueles que têm erros na sua vida pessoal escondido abrem brechas para que o inimigo das nossas almas tente nos incomodar. Só que uma coisa para mim é muito clara: ele só incomoda a quem dá permissão. E às vezes a gente acha que apontar não é dar permissão. Quando a gente começa a apontar os erros, né, aqui, ali, não, a gente tem que conversar com a pessoa, única, exclusivamente, junto com o pastor, para que a gente se entenda e mostre, né, dentro do evangelho o que está certo, o que está errado. E aí a gente fecha a brecha. Então isso é muito claro para mim. Vamos em frente. Paulo, ao se apresentar como dispenseiro de Deus, nos ensina o que Deus espera de nós em relação àquilo que Ele nos confia, seja no ministério, seja em outras áreas da vida, seja no ministério ao qual a gente ocupa e nas outras áreas da vida. O que Deus espera de nós nos ministérios da igreja, e o que Deus espera de nós como agente ou influenciador na nossa família ou na sociedade aonde a gente está. O que Ele espera de nós? O mínimo que você pode fazer é dar um bom exemplo. E como é bom a gente ser conhecido em alguns lugares. Não, esse aí eu confio, esse eu posso confiar, esse aí não vai me dar uma facada nas costas. Pode dar essa tarefa para ele, porque ele vai executar, porque ele vai fazer, porque neste eu confio. E coisa boa quando nós, filhos e filhas de Deus, somos de confiança fora daqui, porque aqui a gente sabe, né? A gente passa aquele portão ali, parece que toma um raio ultravioleta, a gente entra numa outra dimensão, a gente muda até a postura, a gente muda até as palavras que fala na rua, é ou não é? Muitos de nós são assim, que nem os caras que entram no CTG, né? Bota bombacha, guaiaca e começa a falar grosso, alto, só pelo fato de estar no lugar. Mesma coisa, as pessoas vêm para a igreja, elas mudam a linguagem. Só que o que Deus exige de nós? Que a gente mude o coração, é ou não é? Que a gente mude o coração, que o Espírito Santo mude o nosso coração através da conversão, e não pelas minhas vontades ou o que eu acho que pode ser. Fidelidade, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então olha como isso é interessante de você pensar. E aqui nós vamos entrar, né, um pouquinho na área do dízimo. Igreja metodista tem, né, seu documento que vai falar a respeito do dízimo, da importância de ser dizimista. Que quando nós nos tornamos membros da igreja metodista, nós fazemos uma promessa lá, né, de honrar e sustentar a obra de Deus. E como é que a gente faz isso? Através dos dízimos
e das ofertas. Disciplina. Deus, como Senhor e Pai, sempre nos assiste em nossas necessidades. Sempre. Mateus 6, do 31 ao 33, Filipenses 4, verso 19. Contudo, existe diferença entre necessidade e desejo. Deus vai suprir a nossa necessidade, mas não nossos desejos, né? Porque muitas coisas que a gente quer, a gente vai batalhar, meu filho. Vai estudar, vai trabalhar, vai te formar e vai ter. É ou não é assim? Vai estudar, vai trabalhar, senão tu vai ficar sentado dizendo: eu estou com uma necessidade aqui, estou precisando de uma TV para assistir o Netflix, uma TV de 100 polegadas. Aí o que Deus vai dizer assim: meu filho, acorda, vai trabalhar, vai estudar. É ou não é? E aí tu compra o que tu bem quiser. Senhor, eu quero trocar de carro, eu quero uma Ferrari, mandar meu Fucão embora. Deus vai te mandar estudar, meu filho, vai estudar, vai trabalhar, vai te capacitar. Senhor, eu preciso de um trabalho melhor, eu não estou conseguindo suprir as minhas necessidades com o dinheiro, com o salário que eu estou ganhando. Deus vai dizer: filho, vai te capacitar de novo, né? Vai dizer: vai te capacitar de novo, vai estudar novamente. Mas a empresa que eu trabalho não me honra, blá, blá, blá. Deus vai dizer para ti assim: filho, vai estudar, vai te capacitar e vai ter teu próprio negócio. É ou não é? Às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Eu desejo ter uma Ferrari. Não, eu não desejo ter uma Ferrari, ela é muito barulhenta e eu não gosto de carro barulhento. Esse negócio de acelerar, né? Arrancar em 100 em menos de um segundo, né? Esse negócio aí não é legal. Então, gente, Deus, como Senhor e Pai, sempre nos assiste em nossas necessidades. Mateus 6, 31, 33, Filipenses 4, 19. Contudo, existe diferença entre necessidade e desejo. Deus supre as necessidades, mas não necessariamente vai satisfazer nossos desejos. Eu agora, por exemplo, tenho, né? Senhor, agora aí, depois do meio-dia, quero pegar meu jato e ir para o Caribe. É uma necessidade que eu tenho. Ele vai dizer para mim: tu está confundindo necessidade com um desejo. Você está tendo um desejo. Vai trabalhar, economizar, vai estudar, vai fazer um plano de pagamento de uma viagem dessas de 1, 2, 3 anos, e aí lá no final tu vai. Vamos em frente. Compromisso com a comunidade e a missão. Compromisso com a comunidade e a missão. Além do cuidado com nossas necessidades, o sustento da casa do Senhor através de nossos dízimos e ofertas é de suma importância. Precisamos honrar o Senhor com os nossos bens. Provérbios 13, 9. Pois aprendemos que Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Além disso, o compromisso com a comunidade não se restringe apenas às finanças. Temos um duplo compromisso, com Deus e com o próximo. A Deus devemos dar honra e primazia, mas nossos irmãos e irmãs devem encontrar em nós auxílio, né, para os seus momentos de necessidade. Então a gente precisa entender essa questão do compromisso com a comunidade, com a missão. E como é que a gente faz isso? Dízimo. Vou falar algo muito sério para vocês, como autoridade dessa comunidade de fé, dessa igreja. Nós só não quebramos nessa pandemia, nós não falimos por causa de um trabalho visionário do passado, de vidas que entenderam o propósito de Deus, que construíram toda uma estrutura ao qual nós pudéssemos usufruir. Se não fosse isso, nós teríamos falido, quebrado. Nossos funcionários não teriam recebido seus salários,
não pagaríamos água e internet, né, que são coisas fundamentais hoje, os impostos, férias, 13º e outras coisas mais que fazem parte. Graças a Deus, essa igreja está honrando todos os seus compromissos com os aluguéis e com alguns dizimistas que se mantêm fiéis e que Deus dê prosperidade sempre para essas vidas. Amém? Então isso a gente herdou, e isso a gente tem que honrar. Quando a gente entende de ser dispenseiro e mordomo, a gente precisa honrar essas coisas. Não dá para a gente comer e virar um coxo, como dizia a mamãe, né? Mamãe, ela era rigorosa nos seus provérbios. Minha mãe era pensadora e filósofa, além de discípula de Jesus. Quer dizer, ela era muito mais discípula de Jesus, mas ela tinha esse lado pensadora e esse lado filósofo, né? Aí, ó, não pode. Você está dentro de um lugar, não adianta você se alimentar, crescer, curar a sua sarna, né? Matar as pulgas e depois virar o coxo, virar as costas. É sério, espiritualmente isso é muito sério. Por isso, compromisso com a comunidade, missão, né? Dízimo. E aí, né? Nós estamos aí final de ano, férias e 13º, e nós precisamos que os irmãos e as irmãs honrem com seus dízimos, porque senão a gente não vai dar conta. Pela fé, né? Só pela fé a gente está precisando. Então, irmãos e irmãs, mordomia também se relaciona com cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, é nosso dever. Então esse é outro cuidado. Não dá para a gente ser crentão na igreja e descrentão aí fora, né? Porque eu não sei se você sabia, você não bota lixo fora, você acha que você bota lixo fora? Botar lixo fora seria se botasse num caminhão e mandasse para outra galáxia, mas não. Quando você não cuida isso, você, né? A gente acha assim, né? Bota tudo dentro de um saco, bota lá na frente, o caminhão leva. Só que a gente tem que entender que aquele negócio, que quando a gente está falando hoje de reciclar, a gente tem que entender, né? Questão de lixo orgânico e lixo reciclável. O lixo reciclável, existem usinas de reciclagem que dão emprego para pessoas e pessoas ganham seu pão ali. Então, quando a gente bota o lixo fora, quando a gente mistura tudo, você precisa entender que além de você estar prejudicando o meio ambiente, você não está sendo um mordomo de Deus, você está prejudicando o meio ambiente e você está tirando algo em que pessoas poderiam produzir dali o seu pão. Quando você separa o lixo, né? Lixo seco e lixo orgânico. Então tem toda uma lista para isso, né? A prefeitura te dá lá todo um cuidado que você precisa ter. E você fazendo isso, você vai ajudar outras pessoas que você nem conhece. Às vezes a gente quer ajudar só as pessoas que a gente conhece, e às vezes as pessoas que a gente conhece não querem então ajuda assim, ela. Mas quando você recicla o lixo, você vai cuidar daquilo que Deus te deu para você usufruir, e ainda vai ajudar pessoas a terem seu sustento. Se alguém aqui não foi ainda numa usina de reciclagem, façam esse passeio. Dá uma chegada lá para vocês verem a realidade daquelas vidas. Conversem com elas para vocês saberem o quanto elas são agradecidas por estarem ali reciclando e podendo ter um salário no final do mês. Então, reciclar o lixo na nossa casa não é só, né, aquela separação, tem ainda algo social muito maior. Isso é de Deus, gente, também. Isso é de Deus, que todos os nossos atos, como cristãos e cristãs, reflitam para que pessoas sejam acompanhadas, para que pessoas sejam ajudadas. Quando eu quero de Deus só para mim, eu estou perdido. Aí já era.
já era para mim. Quando eu quero Deus só para mim, já era. Acabou. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, hoje nós vimos mordomia cristã e fidelidade. 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, que diz: assim pois, importa que todos nos consideremos como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Que a gente seja encontrado pelo Senhor fiel àquilo que Ele confiou a nós. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Lembrando que hoje, 19 horas, nós estamos no nosso culto. E daqui um pouquinho a gente tem o batismo do Micael, às 11 horas. Amém? Que Deus abençoe, o povo que está na live. Eu gosto de falar o seguinte: que Deus abençoe o povo que curte, tem um povo que assiste, mas não curte. E tem um povo que vai pegar depois, tem aqueles que estão passando lá na internet, coisa e tal. Aí daqui um pouco cai videozinho ali: mordomia cristã e fidelidade. Que você seja abençoado também. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos cumprimentar da forma mais segura possível. Amém?